Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. A você que está chegando aqui no canal Renovação, muito obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos, podcast, a reunião de segunda-feira. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Sandro Sobrinho, sou escritor e terapeuta e idealizador do SER, o canal Espírita Renovação. Hoje é um vídeo para estudar, para refletirmos juntos. Um tema que chama a atenção de muita gente, um tema que amedronta muita gente. Há muitas doutrinas terroristas, muitas delas criadas a partir de interpretações da Bíblia. E hoje vamos tratar de uma doutrina para a gente analisar junto e tirar cada um a sua conclusão. Seja você católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblecista, budista, a reflexão é mais direcionada ao público que segue a Bíblia literalmente, né? Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar na doutrina do arrebatamento secreto, a doutrina do arrebatamento. É uma doutrina muito difundida em meios pentecostais, né? E a reflexão de hoje foi suscitada pelo episódio curioso envolvendo duas artistas, duas cantoras brasileiras, Baby do Brasil e Ivete Sangalo, nesse carnaval. Houve praticamente um duelo ali de falas, né? A Baby do Brasil anunciando o arrebatamento da igreja para os próximos 5 a 10 anos e a Ivete rebatendo, dizendo que não ia permitir. Foi algo até bem engraçado. Mas vamos estudar um pouco isso para entender, né? Você acredita no arrebatamento da igreja? Vamos entender então, primeiramente, o que seria esse arrebatamento. Eu sou espírita, eu não acredito nisso, nunca ouvi falar disso. É bom estudar, até para você saber conversar com quem acredita, com quem vive com medo disso, né? No meio cristão, em geral, há muita gente com medo, né? Aterrorizada, porque cresceu dentro de doutrinação pesada, terrorista e fundamentalista. Pouca dialética, pouca reflexão, embora haja grandes líderes protestantes, evangélicos no Brasil, pessoas sérias, pessoas inteligentes, né? Mas há uma doutrinação pesada por parte de alguns que acreditam possuir a verdade absoluta. Vamos entender teologicamente, doutrinariamente, biblicamente, o que seria a doutrina ou a teoria, a teologia, né, do arrebatamento. O que seria essa ideia, quando ela surgiu? Sempre existiu isso no cristianismo? O cristianismo sempre acreditou no arrebatamento? Bem, o meio cristão acredita, né, os cristãos em geral acreditam na segunda volta, na segunda vinda do Cristo, né, na volta do Cristo. Allan Kardec trata disso em obras póstumas, o que seria, né, o segundo advento do Cristo. E isso é um tema, né, que todo mundo acredita, os cristãos acreditam, cada um do seu jeito, né? Como que será essa volta? Quando será? Né? Jesus falou que ele não sabia, nem os anjos, somente o Pai, embora muita gente marque data para isso acontecer, vejamos, né? Mas é interessante que a ideia do arrebatamento, né, para entender como é a doutrina, é a ideia de que antes da volta de Jesus haverá um arrebatamento secreto, né, de que a igreja será arrebatada aos céus. Então, um estará ao lado do outro e um de repente vai sumir e o outro vai ficar. Então, os crentes que acreditam nisso acreditam que os salvos, prestem bem atenção na linha de raciocínio, os salvos vão subir e os perdidos vão ficar. E que após esse arrebatamento, isso mesmo, serão tirados da terra, né? Visivelmente. Alguns carros, alguns veículos têm lá
colado lá no vidro do carro, né? Atenção, caso o arrebatamento aconteça, esse carro ficará descontrolado, né? Uma forma humorística de divulgar a doutrina do arrebatamento secreto. Então, após a doutrina essa, em determinado momento, Cristo leva a igreja e os perdidos ficam aqui. E esses passarão por 7 anos de tribulação, de grande sofrimento, né, com o comando do anticristo. E após os 7 anos, Cristo volta visivelmente em grande poder e glória para realizar o juízo final. Em síntese, é essa a doutrina do arrebatamento. O curioso é que essa doutrina, que está fundamentada em algumas passagens bíblicas, né, quem acredita nela cita uma passagem, outra, até o ano de 1830, ninguém falava disso no cristianismo. Lutero, o reformador, não falou, Calvino não falou, por sinal eles não acreditavam no arrebatamento, né? Os reformadores, os reformistas, não acreditavam nessa doutrina. Essa doutrina surgiu com John Nelson Darby, né, um pregador anglo-irlandês, que se inspirou nos escritos de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira. Esse jesuíta, para combater a ideia que os protestantes tinham de que o papado era a presença do anticristo, esse jesuíta levantou essa tese de que o arrebatamento aconteceria primeiro, tentando contestar ou abafar essa crença protestante, né, do anticristo, que seria algo muito distante. Então surge a ideia do arrebatamento, né? Começa a se difundir a ideia de que antes do anticristo a igreja é levada. Tá, alguém pode falar assim, não, mas a Bíblia fala disso e tal. Bem, estou aqui com uma passagem, né, em Mateus, para quem quiser pesquisar na Bíblia, né, no capítulo 24, os versículos 40, 41 e 42. Prestem atenção. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Bem, então vejamos, foi falado algo assim, né, de que uns vão e outros ficam. E aí o pessoal fala, tá vendo? Uns vão ser levados com o Senhor e outros ficarão. Então está aí confirmado biblicamente a doutrina do arrebatamento. Porém, para entender essa mensagem em Mateus 24, versículos 40, 41 e 42, nós temos que ler antes os versículos 30 e 31, que fala que é dito, assim como foi nos dias de Noé, prestem atenção nisso para a gente entender, assim também será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é como Jesus se auto-intitulava, né? Então Jesus está falando, vai acontecer aqui, que aconteceu na época de Noé. Ninguém esperava, veio o dilúvio. Mas é interessante que ele fala o seguinte, vai ser do mesmo jeito, né? Jesus dá essa referência. O que aconteceu nos dias de Noé? Quem foi levado pelas águas foi o povo infiel, o povo mau. E aqueles que ouviram a mensagem ficaram. A partir daí, a gente entende, e não é só eu, Rossano Sobrinho, que entende assim, não. Outros teólogos, outros estudiosos também entendem. Eu estive até assistindo um vídeo do professor, do teólogo, biblista, Rodrigo Silva, né? É um estudioso, uma pessoa dedicada do meio protestante, e ele falou, olha, eu não acredito na doutrina do arrebatamento, eu acredito no contrário. O povo que fica é o povo que será salvo. E o povo retirado é o povo que não foi fiel. E quando eu ouvi isso, eu falei, gente, será que ele leu Allan Kardec?
uma brincadeira aqui, né? Não sei se ele leu Kardec, mas o que falam os espíritos superiores? Que a terra, confirmando o ensino de Jesus, será dos mansos, que aqueles que estiverem se melhorando, compromissados com a reforma íntima, com o bem, com a renovação de si mesmos, ficarão na terra, na nova terra, né? Serão salvos. E aqueles que não se renovarem serão retirados da terra. É isso que os Espíritos nos informam. Quer dizer, serão exilados do planeta terrestre, não para o fogo eterno do inferno, que não existe, né? Nós sabemos que é uma metáfora bíblica, um símbolo, um mito que deve ser entendido espiritualmente. Inferno traz a ideia de inferioridade. Então, bateu, quando eu ouvi o Rodrigo Silva comentando, bateu exatamente com o que os espíritos superiores dizem na codificação espírita. A terra será dos mansos, que é o mundo de regeneração. Então, o arrebatamento, ele existe ou não? De certa forma, ele já está acontecendo, né? Aqueles que não iniciarem a sua reformulação íntima, não se renovarem a partir da mensagem espiritual, não poderão reencarnar na Terra a partir de um certo ponto. Serão exilados e reencarnarão em mundos primitivos, porque a misericórdia de Deus alcança a todos, terão a oportunidade de continuarem evoluindo. E aqueles que merecerem ficarão no planeta, nesse terceiro estágio da evolução terrestre, né? O planeta adentrará, a humanidade adentrará o tempo da regeneração, ou o mundo regenerador, né? Esse estágio de uma renovação mais acelerada, onde o bem preponderará. Então, achei muito interessante. Os levados serão aqueles que não merecerem a terra renovada. Nesse sentido, a gente vê a sintonia entre a Bíblia, o Espiritismo, o ensino dos Espíritos, que são os emissários de Deus, os ministros de Deus, mensageiros de Jesus, que é o governador planetário. Ok? A tese é complexa, né? Um pouco, mas é isso. O arrebatamento vai acontecer? Já está acontecendo, né? Alguns vão poder reencarnar. Alguns espíritos dizem que até o final deste século ainda tem oportunidade para todo mundo aqui, mas depois só reencarnarão na Terra espíritos tendentes ao bem. Os renitentes no mal não prosseguirão nesta morada do Pai. Ok? Reflitamos juntos. Se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com uma pessoa, conteste, converse, vamos estudar juntos e precisamos do apoio de vocês. Estamos aqui qualificando o nosso estúdio. Nos dê o seu apoio para que o canal Renovação, o canal Espírita, possa crescer. Muito obrigado. Sigamos firmes, estudando, respeitando a compreensão de todo mundo, mas estudando com segurança e sem medo, sem fundamentalismo, sem terrorismo religioso, espiritual e psicológico. Muita paz.